Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Queiroz e estamos hoje aqui com um quadro Pensando Alto novamente, né? E especificamente na subdivisão desse quadro que é das teologias particulares. E neste vídeo a gente quer trazer um Deus particular, vamos dizer assim, de uma personalidade bem diferente das que a gente vem trazendo vem trazendo até então. E hoje nós vamos falar do Deus de Tarzan. Sim, o personagem de Edgar Rice Burroughs, aquele personagem famoso que anda pelas cordas na selva, né? E que foi criado por animais, por macacos, e sofreu um acidente, os pais sobreviveram, mas ficaram até um certo momento, e ele, ainda criança, perdeu os pais e acabou tendo uma vida com os macacos, com os animais, e essa possibilidade de entender, de interpretar o que seria Deus, foi vista por ele a partir de livros que ele leu do pai dele, né? E a partir daí ele começou a se questionar sobre Deus. Nós vamos ver primeiro a história em quadrinhos que está contida neste livro aqui, este livro de quadrinhos aqui, que é da editora Pipoca e Nanquim, que eu acompanho muito aí o canal deles. Esse livro fala do período da transcrição para os quadrinhos da Joia de Opal, mas em determinado momento a história para poder falar sobre esse momento aqui de questionamento de Tarzan, quando ele se pergunta quem é Deus, o que é Deus, né? E aqui nós vamos ver um pouquinho do trecho da história em quadrinhos e depois um pouquinho do comentário que a gente vai fazer dentro da perspectiva junguiana e da perspectiva, quiçá também esotérica, teosófica, espírita, ok? Então, tudo isso logo depois da nossa vinheta. Segurem aí. Bom, pessoal, este é o livro que a gente comentou, né? Tarzan, o Senhor da Selva. Então, como eu disse a vocês, na verdade é um livro com histórias em quadrinhos da fase em que Tarzan estava na Marvel, né? Desenhado por John Buscema, um excelente desenhista, e o roteiro era de Roy Thomas. Na verdade, é uma adaptação de Roy Thomas, né? Do livro de Edgar Rice Burroughs, que conta, sim, essa passagem de Tarzan e as Joias de Opal que eu falei para vocês. Então, aqui ele mostra até as capas originais em inglês, e aí mostra a história toda de Tarzan e tal. A gente vai mostrar daqui a pouco de uma maneira melhor, virando a câmera, né? Mas é interessante ver que em um determinado momento da história, a história para poder contar esse trecho, né? Essa é uma história curta que a gente vai ler aqui para vocês. E aqui diz um alerta especial. Esta história sobre a juventude de Tarzan se passa pouco antes de ele ver uma pessoa de pele branca pela primeira vez. A seguir, continuaremos com nossa adaptação de Tarzan e as Joias de Opal. Então é mensagem de Roy Thomas aqui numa nota de rodapé, que na verdade é um quadrinho, né? É um balãozinho em retângulo. Então, essa história é desenhada por John Buscema a arte final é de Alfredo Alcala, um excelente arte finalista também, tá certo? Então vamos lá, vamos ver agora, virar a câmera para o outro lado para a gente ler a historinha para vocês, tá certo? Então, pessoal, vamos aqui acompanhar a leitura da história O Deus de Tarzan, olhando os quadrinhos e lendo para vocês, tá? Acompanhando aqui diretamente, tá? Então vamos lá. O Deus de Tarzan, história de Edgar Rice Burroughs, né? Então, na pequena cabana próxima à enseada, entre os livros de seu pai morto, o jovem Tarzan encontra muitas coisas que intrigam a sua mente, mesmo depois que ele, de modo lento e laborioso, aprendeu sozinho a ler. Mas há uma palavra no antigo dicionário do pai do Lord Greystock que, de algum modo, o emociona e intriga acima de todas. A palavra é Deus. Deus, o que essa palavra significa? Tarzan precisa saber a todo custo. Pelo que diz este livro, Deus deve ser um poderoso chefe, rei de todos os Manganes. Bem, seja lá quem for, ele não é o rei de Tarzan. Mas por que não há imagens deste Deus no livro? Aqui tem uma imagem de onde vive, mas nenhuma dele. Talvez seja porque esse Deus não se pareça com Tarzan ou os outros Manganes.
Já dá para ver aqui que na linguagem dos macacos, né, do livro de Edgar Rice Burroughs, Manganes é seres humanos, né? Um desses livros tem uma imagem desse tal Deus. Preciso descobrir quem ele é e onde vive, para ver por mim mesmo como ele se parece. O jovem homem macaco começa com Mumba, uma macaca que dizem ser quase tão sábia quanto velha. Mumba, quem é aquele chamado Deus? Deus? Não conheço alguém assim. É um rei poderoso, aquele que manda o trovão e a chuva. Bah, não pergunte à velha Mumba. Ela não distingue um besouro comestível de um percevejo. O poder que cria o relâmpago, a chuva e o trovão vem de Goro, a lua. Sei disso porque o Dum-Dum sempre é dançado à luz de Goro. Talvez Goro seja esse Deus, talvez não. Mas eu descobrirei. Esta noite vou conversar com Goro e descobrir se ela é quem o livro chama de Deus. Naquela noite, sob a lua cheia e gloriosa, o jovem Tarzan escala até o ponto mais alto que consegue encontrar e ergue seu rosto bronzeado para o orbe prateado. Estranhamente descobre que Goro continua tão distante quanto a via do chão. Venha, Goro. Tarzan dos macacos não vai feri-la, mas a lua se mantém indiferente. Diga se você é a grande majestade que manda Ara, o relâmpago, e os ventos poderosos e chuvas frias. Diga-me, Goro, você é Deus? Ainda sem nenhuma resposta. Você não é Deus. Não é soberana do povo da selva. Não é tão grande quanto Tarzan. Desça, Goro, sua covarde, e enfrente Tarzan. Tarzan a matará. Eu sou Tarzan, o assassino. Ah, agora você se esconde atrás de uma nuvem. Você teme Tarzan, teme que Tarzan a mate. Você não é Deus. Numbo, acorde e ouça como eu afugentei Goro e a fiz se esconder. Estou dormindo, vá embora e deixe seus superiores em paz. Mas se Goro não é Deus, onde o encontrarei? Como ele se parece e onde vive? Eu sou Deus, agora vá embora e me deixe dormir. Ao que o símio diz aquilo, Tarzan o encara por vários minutos. E com um rosnado grave, salta sobre Mungo e crava os dentes em seu ombro peludo. Você é Deus, Mungo? É? Não. Sou só um velho macaco. Me deixe em paz. Vá perguntar aos Gomanganes onde está esse Deus. Eles não têm pelos como você, devem saber. Aí a gente tem um asterisco dizendo que na língua dos macacos, Gomanganes são os negros. Escrito por Roy Thomas, né? O autor da adaptação. Os Gomanganes? Sim, você está certo, Numgo. Os Gomanganes me odeiam, me temem, mas já os espiei várias vezes. Eu farei de novo esta noite, para saber se os Gomanganes conhecem esse Deus. Ainda está escuro quando Tarzan chega à vila de Mbonga. Silencioso como uma sombra, ele os observa de seu local de costume, uma grande árvore que paira acima da paliçada. Bem quando uma estranha cerimônia começa. Os homens e mulheres da tribo trazem pinturas hediondas e em meio a eles, dizendo coisas que os fazem se encolher de terror, uma estranha e grotesca figura se move. Aqueles que esta noite receberão as lanças de guerra como prova de virilidade, deem um passo à frente, para que o ritual da Irmandade de Sangue possa começar. Tarzan, claro, não entende nada das palavras humanas. Contudo, reflete que o destino lhe deu a oportunidade para ver o Deus que procura, pois certamente aquela coisa lá embaixo não é homem nem fera. O que mais pode ser senão o Criador do universo? Quem além de Deus poderia inspirar tanto espanto no coração dos Gomanganes? Vocês três conquistaram o direito de se tornarem guerreiros da tribo de Mbonga. E quando o rabo da zebra for mergulhado no caldeirão sagrado e vocês, ungidos com suas águas sagradas, serão invulneráveis aos ataques dos seus inimigos e não temerão perigo algum. Quanto mais Tarzan assiste, mais se convence de que está olhando para Deus. E para Tarzan dos macacos, pensar é agir. Enquanto isso, lá embaixo, o povo de Mbonga é levado ao pico mais alto da histeria. Cada nervo tenso e os olhos
esbugalhados. De repente, perto dali, um leão ruge. Os homens congelam nervosos e até o curandeiro pausa, permanecendo momentaneamente rígido, perguntando-se que melhor proveito pode tirar daquela interrupção. Naquele momento, Tarzan desce de seu galho, bem no meio da sangrenta cerimônia. Durante meses, o povo de Mbonga tem vivido temendo o estranho deus da selva que rouba suas flechas e mata seus mais intrépidos guerreiros. Agora, quando Tarzan se apruma como uma lança, musculoso como um leão, e caminha em silêncio até o curandeiro, os nervos deles não suportam mais. Somente o curandeiro permanece no lugar, mais por estar hipnotizado do que por acreditar no próprio charlatanismo. Você é Deus? O homem nada compreende dos grunhidos simiescos ditos pelo demônio branco. Então ensaia alguns estranhos passos de dança e dá um rodopio no ar. Bu! Tarzan nem sequer pausa seu avanço. Assim, você não pode passar além desta linha, pois minha magia é poderosa. Pare ou cairá morto. Assim que seus pés tocarem esse ponto, você vai, mas quando o demônio atravessa a linha mística e continua vivo, o curandeiro perde a coragem. Volte, Deus, não vou feri-lo. O xamã, sem dar ouvidos, bate em retirada, mas Tarzan o detém com a velocidade de Bara, o servo. Então, quando a máscara de búfalo cai, você é Deus? Me solte, demônio. Me solte. Vai arranhar o rosto de Tarzan? Isto vai ensiná-lo a não enfrentar Tarzan. Então você é Deus? Se for, Tarzan é maior do que você. Eu sou Tarzan. O senhor da selva emite o longo urro de vitória do gorila macho triunfante. Diante dos olhos assustados que o observam de muitas cabanas escuras, entre os observadores está o chefe Mbonga. O velho Mbonga não acredita totalmente em xamãs, mas com frequência dividia os espólios com o charlatão agora desmascarado, e precisa fazer algo para contra-atacar a vitória do demônio da floresta. Quando Tarzan vira-se para voltar à selva, Mbonga se move silenciosamente por trás dele. Mas diferente de homens comuns, as narinas de Tarzan detectam os mais tênues odores que o vento carrega. E ele desvia do ataque bem em tempo. Ah! Chefe dos Gomanganes, você tentou matar Tarzan. Então Tarzan vai matar você. E seu curandeiro, seu Deus, não vai te salvar. Então, pela primeira vez, o homem macaco dá uma olhada de perto no chefe caído. Ele vê apenas um velho de rosto enrugado, pescoço magro e olhos entorpecidos pelo terror. Tarzan jamais hesitara matar num momento como aquele. Contudo, agora, além de desprezo, ele tem uma sensação nova. Pena pelo pobre velho amedrontado. Sem nada dizer, dá as costas, deixando ileso o estupefato Mbonga, e desaparece rapidamente da vista humana. Enquanto retorna à sua tribo, o homem macaco pensa sobre o estranho poder que conteve suas mãos. Foi como se alguém superior a ele tivesse ordenado a poupar a vida do velho chefe. Existirá alguém superior a Tarzan? Quando o sol nasce, ele desperta, se questionando. Quem ousaria dizer a ele o que fazer ou não? Poderia, afinal, existir algo mais poderoso do que Tarzan? Parece impossível para ele. Contudo, de repente, um grito de um balu foi o grito de Gazan, o balu de Teeka. Na língua dos macacos, balu significa bebê, segundo Roy Thomas. Vejam, macacos de Kershak, venham, nós iremos, Tarzan. Ao deixar os outros para trás, Tarzan escuta outro som, o rosnado selvagem de uma macaca adulta. E ao alcançar a origem daqueles sons ferozes, contempla uma visão de gelar o sangue de homens e feras desde as eras primitivas. Ristá, a serpente, envolveu o balu de Teeka. Para trás, Teeka, até que os outros macacos, nada da selva instila mais medo e aversão nos homens e macacos do que a hedionda Ista. Mas quando Tarzan grita para a macaca que outrora ele acreditava amar, Teeka salta sobre o corpo serpenteante da cobra e é envolvida em poderosas laçadas. Apesar de seu pavor ser tão grande quanto o de Teeka, Tarzan não hesita nem um momento mais. Rista, Grega, cuidado! Assim que o homem macaco ataca, o enorme réptil o envolve em seu abraço mortal. E embora a faca de Tarzan morda profundamente
mergulhando nas reluzentes espirais de Ishtar. O aperto, cada vez mais forte, promete tomar a vida dele antes que algum ferimento mortal seja infligido. Então, uma mandíbula elástica capaz de engolir um coelho ou um pequeno bode inteiro se abre para ele, mas ao voltar-se para o Senhor da Selva, por um momento Ishtar deixa a cabeça a seu alcance. Num instante, uma mão bronzeada arremete e agarra o pescoço mosqueado. No seguinte, a outra enfia a faca de caça até o cabo no interior do pequeno cérebro de Ishtar. Ishtar convulsiona, estremece e relaxa. Então se retesa e relaxa de novo, se debatendo e açoitando com o imenso corpo. Teeka está morta, mas seus espasmos mortais ainda podem matar uma dúzia de macacos. Fuja, Teeka, fuja. Ishtar continua a se debater agarrada ao homem macaco, mas após vários esforços decisivos, Tarzan consegue se libertar e sair do alcance da serpente moribunda. A batalha terminou. Agora o círculo de macacos se afasta para retomar sua alimentação interrompida. Teeka, tendo se esquecido de tudo, exceto de seu balu, vai com eles. Observando a cobra morta, que ainda se contorce, Tarzan se pergunta por que não sente vontade de dar o grito de vitória. De algum modo ele pensa que Ishtar é diferente dos outros habitantes da selva. Tarzan só sabe que odeia Ishtar, odeia todas as cobras. Enquanto bebe de uma lagoa próxima, o homem macaco reflete sobre a luta. Por que Teeka se colocou dentro das espirais da serpente? E ainda mais estranho, por que ele fez o mesmo? Afinal, Teeka e Balu pertencem ao amigo dele, Taug, o que levou Tarzan a fazer aquilo quase contra a própria vontade. Foi de fato parecido com quando ele libertou o velho chefe na noite anterior. De repente, a resposta o atinge quase como um raio. Deus! Ele me levou a fazer essas coisas que nunca fiz sozinho. Não consigo vê-lo, mas deve ser Deus quem faz tudo isso, pois nenhum Mangani, Gomangani ou Tarmangani poderia fazê-las. E se ele é tão poderoso, deve ser ele quem faz as flores crescerem. Ele deve ter criado as flores, as árvores, a lua, os macacos e eu. Tudo o que é bom. Sim, ainda não sei como Deus é, mas sei agora que tudo que é bom vem dele. A pele dourada de Chita, a juba real de Numa, a graciosa Bara, tudo que é bom e belo. Mas se isso for verdade, então há uma coisa que ainda não entendo. Quem criou Ishtar, a serpente? Bom, aí termina a história, né? E começa a interpretação. Bom, pessoal, vocês viram aí a história, né, de Deus de Tarzan, e eu quero destacar nessa história alguns pontos importantes, né? Primeiro de tudo, a questão de entender Deus como um poderoso chefe, porque a experiência que Tarzan tinha no estágio, assim, vamos dizer, entre aspas, primitivo em que ele estava, né? Primitivo em relação à compreensão de algo mais transcendente, né? Numa religião que poderíamos dizer que seria animista, que são as formas de religião dos povos de algumas tribos, de alguns lugares, né, que ainda estão se desenvolvendo em termos de intelecto, de compreensão do mundo, no universo, o que não faz deles pessoas incapazes de também vislumbrar realidades espirituais fantásticas e às vezes até compreender muito mais do que as pessoas que têm um pouco mais de sapiência, vamos dizer assim, entre aspas, de compreensão mais intelectual, mais erudita do universo, então eles podem compreender muitas vezes mais até do que essas pessoas. Então, entender Deus como um poderoso chefe é realmente associar ao que ele tem de mais próximo de alguém que comandaria ele, que seria mais poderoso que ele. E o curioso é que o chefe dele sempre é aquele que tem mais capacidade do que ele de lutar e de derrotar ele. Então, isso foi aprendido por ele através da convivência com os macacos, e a gente sabe da história de Tarzan que justamente ele se torna rei dos macacos porque ele consegue vencer com a inteligência os macacos com a força bruta que ele também conseguiu conquistar vivendo na selva, né? Mas ele, repare que ele passa por uma transição, porque ele já não começa a conceber um Deus, tendo lido alguns livros do pai dele, ele conseguiu ter a possibilidade de entender que esse Deus é um Deus que está acima de só ser capaz de vencer as criaturas primitivas mais fortes. É um Deus criador do universo, é um Deus capaz de criar os fenômenos da natureza, trovão, chuva, tempestades, etc.
E o que mais intrigou ele também foi a ausência de imagens desse Deus. Para ele era difícil conceber algo sem imagens, porque ele iria exigir dele uma capacidade de abstração que ainda não está muito desenvolvida por ele ainda, né, na fase em que ele está, de desenvolvimento, né, do próprio intelecto, da própria individuação dele, mas considerando que ele está convivendo com animais que tem o começo do desenvolvimento da inteligência, o mental ainda está em formação, em processo de desenvolvimento, e ele já tem um mental mais desenvolvido, mas não teve professores suficientes para poder aprender tudo. Mas mesmo assim a gente sabe pela história fictícia, né, de Tarzan, a gente sabe que ele acabou alcançando isso e com a convivência com os homens, com os seres humanos, os homens brancos. Mas nessa história, vocês se lembram que eu falei, ela aconteceu antes desse contato dele com os homens brancos, né? E a curiosidade para ele saber sobre esse Deus, sobre conhecer mais, por ser algo que quase inevitável de ele saber quem é esse Deus, buscar mais. A consulta aos sábios é uma coisa muito interessante também, que é algo comum, existente na nossa vida, mesmo a gente com uma compreensão maior. Essa consulta aos sábios é importante porque se trata de um ser que a gente não sabe do que ele é, não sabe quem ele é, não sabe como até aprender sobre ele. E aí precisa saber sobre alguém que viveu mais, alguém que sabe mais, alguém que tem mais compreensão do universo, para poder ter essa referência. Só que ele acaba se decepcionando, né? Porque todas as experiências que ele teve de tentar buscar isso não foram muito boas, né? Mas ele persistiu, e nessa tentativa acabou decidindo ter o contato direto, né? Essa história de ele buscar Goro, a lua, e conversar com a lua, primeiro é a representatividade simbólica dentro de uma perspectiva junguiana de ele estar em contato com a lua, que seria a ânima dele, né? E também o conceito de participação mística que a gente vê aí presente, né? A ideia de ter uma possibilidade dos elementos da natureza, de tudo que está em volta, poder ser personalizado e poder ser, de alguma forma, também associado a uma divindade. Jung disse que a ânima no homem acaba adquirindo um poder tão grande que acaba possuindo uma característica de divindade, né? Então é como se fosse a alma, vamos dizer assim, é uma expressão, uma projeção dele para uma realidade mística ampliada e transcendente que permite ele associar a essa criatura divina. Mas ele também se decepcionou porque Goro não respondeu a ele, né? Então, e mais também a gente encontrou na figura de Nungo, né? A figura de um falso profeta ali também, né? De uma pessoa que estava querendo dizer inicialmente, claro que ele estava dizendo só para poder calar a boca de Tarzan, que ele estava com preguiça, mas ele, de certa forma, estava personificando a divindade para, de certa forma, simplificar o diálogo dele, mas pode ser a representatividade forte aí de um falso profeta, né? E a gente pode dizer também que o próprio curandeiro também teria essa personificação, porque ele, em algum dado momento, se disse Deus. Então a figura do curandeiro dos Gomanganes também foi aí uma figura que poderia ser considerada também um falso profeta, porque em determinado momento ele se coloca como Deus, como divindade, faz rituais também de adoração a Deus, mas incorpora a ideia de Deus, porque ele precisava também ser aquela figura mística para os seus povos, precisaria dar exemplo, precisaria não perder o poder de Deus, o poder de sacerdócio que ele tinha com os seus discípulos, com aqueles que estavam ali na tribo dele. Então ele, nessa tribo Mbonga, né? Então ele tinha que ser a figura do Deus ali, e aí naquele momento ele se colocou como Deus, mas Tarzan reagiu a isso, né, e tal, de alguma forma, querendo que ele lutasse para poder provar que era Deus, que era superior de alguma forma. Mas naquele instante em que ele teve dúvida e até evitou matar, né, ele entendeu que aquele momento era um contato diferente de alguém que poderia estar ali atuando sobre a mente dele. Olha que interessante. E aí nesse momento ele começa a questionar se isso não seria a presença desse Deus que ele tanto desconhece, né? E aí ele encontrou esse momento como uma possibilidade de contato, né? De algo que é fora da sua psique, fora da sua condição de ele mesmo decidir sobre o que poderia fazer. Então isso foi um primeiro momento interessante
que acaba se repetindo depois, quando ele tenta salvar o Balu, que é o bebê, né, de Teeka, né, que são os seus amigos, macacos, né, do Rishtar, que é a figura da serpente. Não é à toa a figura da serpente aparecendo aqui, né, porque a gente sabe que a serpente simboliza a sabedoria, mas ao mesmo tempo simboliza a perda da inocência, né? Então veja que foi um grito de uma criança, de uma Balu, vamos dizer assim, que é a criança na terminologia deles lá, né? Que fez ele retornar às origens, buscar essa infância que estava ali guardada no mais primitivo dele, no momento em que ele ainda estava aprendendo a contactar com a vida, a viver a vida. E ao mesmo tempo a serpente aparece como alguém que estava tentando destruir aquela inocência de uma maneira brutal, e ele vence a serpente de que maneira? Olha que coisa simbólica, enfiando a sua adaga em cima do cérebro, bem no cérebro da serpente, mostrando justamente que ele precisaria eliminar a racionalidade. Então nesse simbolismo a gente percebe aí, ainda que de modo inconsciente no autor ou consciente, a ideia de tentar tirar o racional para que ele pudesse entender, compreender a sabedoria, porque a sabedoria não é somente cerebral, não é somente racional. Então veja, a serpente, que é uma força kundalínica aí associada ao processo de aprendizado de inteligência ativa do Espírito Santo no catolicismo, de inteligência ativa na teosofia. Então é esse momento em que a gente aprende sobre a realidade do mundo. Inteligência ativa é por isso, porque não é uma inteligência dos universos mais transcendentes, é a inteligência útil para a nossa vivência aqui na Terra. Então a serpente simboliza isso, e Rishtar simboliza fortemente aí nisso na história. E o curioso é que no final, quando ele se questiona já sobre as coisas que estavam aparecendo para ele como se fosse manifestação divina, e ele se questionando se aquilo que estava ali acima dele, demonstrando que era alguma coisa que não era dele, e que algo transcendente a ele, algo mais poderoso que ele, que poderia estar atuando naquele momento, ele se pergunta quem criou Ishtar, porque Ishtar ele via como inimigo. E é interessante esse questionamento, porque é o questionamento que nós fazemos em qualquer estágio de interação com Deus, porque é a pergunta de como surgiu o mal, e esse mal é algo que foi criado por Deus, e como pode ter sido criado por Deus. Isso é um questionamento que Jung faz muito, inclusive no livro Resposta a Jó, essa questão de como a gente pode entender a criação do mal e tudo que diz respeito ao mal em um ser que é benevolente, todo-poderoso, onipotente. Mas a gente tem que compreender que esse mal é fruto do livre-arbítrio, né? É fruto da incompreensão justamente do nosso distanciamento desta realidade, desse caminho divino. Então, é interessante entender que esse é um mecanismo que esse ser divino que a gente possa compreender que existe, ele criou para que a gente pudesse ter esta realidade dentro de nós, e mostrando de alguma forma que esse Deus é interno, que esse Deus é imanente, por mais primitivo que seja, é um Deus que está dentro de nós e que responde às nossas necessidades a partir do momento em que a gente vai buscar nesse lado mais transcendente da gente, e que é nada mais, nada menos que o self, né, que a gente compreende dentro da filosofia e da psicologia junguiana. Então, é interessante a gente fazer essa análise e perceber o que está presente por trás desta história em quadrinhos, aparentemente simples, aparentemente sem muitas pretensões, mas que tem uma compreensão muito interessante por trás aí, algo que a gente pode aprofundar e compreender muito mais se a gente for atrás dos pequenos detalhes que estão presentes, né, nas entrelinhas da história. Então, essa descida de Tarzan para o submundo, para encontrar com o seu eu mais primitivo, mais instintivo na relação com a serpente, foi importantíssima, e é muito similar à experiência bíblica do contato com a maçã e a serpente, né? A prova da maçã fazendo com que as pessoas tomassem o fruto proibido, esse fruto proibido fosse capaz de alertar as pessoas para a realidade do mundo. E no caso da serpente, se a gente compreender dentro de uma visão do Yoga Kundalini, a gente vai saber que a serpente é o guia de algumas formas diferentes, mas guia para que a gente conquiste essa iluminação, essa conquista de compreensão maior de Deus, que está dentro de nós, mas que precisa ser resgatado,
precisa ser compreendido, apreendido das formas mais profundas, né, com caminhos mais transcendentes e intuitivos, não racionais, e que foi muito bem retratado na história, certo? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para trazer sobre a ideia de Deus de Tarzan. Por mais fictício que seja, tem muita mensagem por trás, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like. Se inscrevam no canal, por favor. Estamos perto de completar 1000 inscritos. E também cliquem no sininho para poder receberem as notificações de vídeos que a gente vem trazendo sobre esses assuntos, né, e outros mais. E comentem também alguma coisa, algum tema que vocês queiram que fale, até o Deus de algum filósofo, o Deus de algum personagem, que a gente possa comentar aqui no nosso canal, tá? Então, pessoal, até o próximo vídeo e um grande abraço.